Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre o fim dos ciclos. A gente sabe que ciclos se iniciam e ciclos se acabam. Pelo menos nós temos que aceitar quando algum ciclo ele se fecha. O ciclo que a gente não fecha, ele acaba fechando a gente para a vida, ou então ele acaba voltando e se repetindo, se repetindo e se repetindo de novo. E o interessante é que a palavra do Eterno, ela fala sobre isso. A gente está vendo aí muita gente hoje falando sobre os fins dos ciclos e eu não vejo recitando a palavra do Eterno. E um dos objetivos que nós temos aqui no canal A Torá é Santa é mostrar que o Taná é um livro à frente do seu tempo, que a Torá é a palavra do Eterno. Tudo que existe hoje, que está sendo falado, que está sendo estudado, está na Torá, está no Taná. E esse assunto sobre fim de ciclos está ali no Taná. A gente vai ler aqui Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Aqui está falando de ciclos, de início e fim de ciclos. Eclesiastes 7:8 é extraordinário, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Mas é interessante aqui a parte A desse versículo, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, é o que a gente falou no começo. A gente tem que aceitar quando alguns ciclos se fecham na nossa vida. A gente precisa deixar ir, soltar. Soltar muitas das vezes pode ser desafiador, principalmente quando a gente se acostuma com a vida que a gente leva. Às vezes a gente se recusa a soltar até mesmo uma situação que nos fere. As pessoas elas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos e por medo do desconhecido preferem sofrer com o que é familiar. Entretanto, é necessário aprender a fechar ciclos. Deixar ir pessoas e situações que já cumpriram seus papéis na nossa vida, na nossa história. E não é só isso, as feridas do passado, as emoções que nos ferem, o rancor, as memórias e os pensamentos que nos deprimem também precisam ser liberados. E isso requer tempo, paciência e compaixão para se curar e poder avançar. Considera-se a impermanência de tudo. Em um mundo em constantes alterações,
O apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. A vida, ela é um eterno deixar ir, deixar partir, porque somente com as mãos vazias a gente será capaz de receber algo novo. Às vezes soltar não é necessariamente um sacrifício, nem um adeus, mas sim um obrigado. Obrigado por tudo que a gente aprendeu juntos. É deixar partir o que já não se sustenta em si, mesmo para nos permitir ser mais livres e autênticos, e então receber o que tiver que chegar. Considere deixar de lado tudo que não lhe faz bem, os vínculos que já cumpriram o seu papel, cumpriram sua missão, e as situações que já não fazem mais os seus olhos brilharem e que não trazem mais alegria para a sua vida, para o seu ser. Deixar partir é aceitar a sua história, mas não o seu destino. Deixar partir é entender e aceitar que algumas pessoas fazem parte da sua história pessoal, mas elas não são o seu destino, muito menos o seu ponto final. Experimente a liberdade de fechar os ciclos. A vida é muito mais do que a gente conhece. Vou repetir novamente Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. Se aproximando aí mais um fim de mais um Shabat, mais um início de semana. Shavuot a todos aqueles que almejam por uma vida melhor através da palavra do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos.